Paz do Senhor, queridos. Hoje nós estamos na 6ª semana desta corrente, nesse propósito de libertação pessoal, libertação da nossa família. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre o DNA contaminado, o que vamos herdando através dos nossos pais, dos nossos avós, e que precisa ser restaurado pelo Senhor. E nós vamos começar pelo livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão. Todos conhecem, né, bem esse texto, no capítulo 12, Deus chama Abraão, ele ainda era Abrão, ele faz promessas. Então, em Gênesis 12, versículo 1, nós temos: ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Aleluias. Então, quando Deus chama Abraão, amados, ele ainda era Abrão. Ele veio da terra de Ur, dos caldeus, ele era pagão. E haviam hábitos na sua vida, hábitos não só de atitudes que ele tinha, mas também de comportamento, devido às práticas que ele conhecia como pagão. E então Deus o chama. E Deus fala que vai dar um filho a ele. Nós conhecemos bem essa história, né? Abraão já era idoso, Sara, sua esposa, era estéril. Mas Deus falou, mas eu vou dar um filho a vocês. E vocês vão ser uma descendência poderosa na terra. Vocês vão ter uma descendência poderosa. E nós vemos, amados, que ele tinha 75 anos. Sara tinha 70. Quando eles receberam a palavra do Senhor. E levaram 25 anos nessa caminhada até receber esse filho. Foram 25 anos, e Deus estava num processo com eles. Isso que nós temos que entender, amados, que todos nós precisamos de libertação. Não só as pessoas que vieram de espiritismo, baixo espiritismo, outras religiões, mas todos nós precisamos, porque todos nós viemos de uma linhagem de contaminação, não só espiritual, mas também por práticas, por uma personalidade que foi muitas vezes alterada pela ação do maligno, por maus hábitos, por coisas que ouvimos e aprendemos. Então, nós precisamos de uma restauração completa na nossa vida. E como nós já temos falado, como que a gente identifica isso? A gente identifica nossos erros checando com a palavra de Deus, comparando com a palavra do Senhor. Quando Deus chamou Abrão, ele ainda não estava pronto para receber a promessa de Deus, que era um filho, que eram novas terras, que seria a terra do povo, que Deus ia colocar no seu comando. Não estava pronto. Deus precisou passar com ele por provas. Deus precisou confrontar o seu pecado. Deus precisou mudar atitudes em Abraão. E tudo isso, começa a acontecer desde o momento que ele foi chamado. Então, assim é na nossa vida também. Aceitamos a Jesus, ou viemos de um lar já evangélico, mas em algum momento Deus vai começar a nos confrontar. Deus vai começar a nos mostrar o que nós temos que deixar de lado. Temos até agora falado mais de coisas espirituais, mas hoje eu quero falar de atitudes que envolvem comportamento, personalidade, o nosso caráter, que sofreu influências, não só do próprio inimigo, mas também de atitudes negativas na nossa família. Então, Abraão, no capítulo 17, quando ele tinha 99 anos, é que o Senhor apareceu para ele e falou de novo a promessa, mas aí o Senhor começa a falar para ele que vai trocar o nome dele.
Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E isso quer dizer que o Senhor inclui no nome dele uma partícula do nome do próprio Deus, Jeová. Ele, ao mudar de nome, ele já começa a ter uma nova identidade. O nome está ligado à identidade. Por isso nós temos que começar renunciando, não é? Se houve algum tipo de identificação do nosso nome com alguma entidade, com algum ídolo, com alguma pessoa que não serve ao Senhor, para quebrarmos essas maldições. Existem pessoas que recebem nomes de artistas, não é? E tantos nomes que trazem maldição. Porque na Bíblia o nome, a escolha de um nome tinha a ver com o chamado dela, com a vocação, com o propósito dela na terra. O nome tinha um significado e a pessoa era aquilo que o seu nome dizia. Assim Deus mandou Adão dar nomes, não é, a todos os animais. Ele estava ali identificando o que o animal fazia. E assim, então o nome sempre foi algo de muita importância para Deus. E quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, o Senhor está falando, agora eu posso te dar um filho. Agora eu posso te dar a promessa, não é? Porque você tem sido transformado por mim. Mas o que nós vemos nessa caminhada, né? Primeiramente, Abraão era uma pessoa medrosa. E que Deus precisou transformá-lo, não é? Quando ele estava lá com Sara no Egito, o que acontece, não é? Ele fala que Sara era irmã dele. Por quê? Porque ela era muito bonita, muito formosa. E aí o que acontece? Ele fala lá para o povo do Egito que ela era sua irmã. E aí o que acontece? Quase que Faraó pega ela para ser a sua esposa. Na realidade, não chegou a consumar o ato sexual. Mas o que acontece? Ao passar pelo Egito, que era uma terra de pecado, encontrei aqui, Abraão, essa história de Abraão está em Gênesis 12, a partir do versículo 10. Quando ele ainda estava sendo tratado pelo Senhor, lá atrás, ele entra no Egito, no versículo 14, e diz assim, tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. E aí o que acontece? Viram os príncipes de Faraó, gamaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. E aí o que aconteceu? Ele descobre então que ela era esposa de Abraão. E aí ele fala, mas o que é isso que você me fez? Por que você não disse que era sua mulher? E aí ele falou, não, porque eu tive medo, para que vocês não me matassem, eu coloquei a minha mulher na linha de frente. Ou seja, uma atitude covarde. Uma atitude, que talvez ele tenha aprendido isso na sua história. Não conhecemos as histórias dos seus pais, mas ele inventou uma mentira, ele falou uma mentira. Sara não é minha esposa, é minha irmã. E quase que Faraó a possui, quase que Faraó torna ela sua mulher. Mas Deus livrou Abraão. E Abraão então precisava ser moldado, precisava ser lavado dessa iniquidade, porque o homem, o sacerdote, ele tem que proteger a sua esposa, ele tem que cuidar da sua esposa. E ele preferiu se livrar do que cuidar da sua esposa. Depois, quando Deus fala com ele, que ele teria um filho, a Sara o manipula totalmente, porque Sara ainda não era Sara, era Sarai. Ela ainda tinha um nome pagão. E aí o que acontece? Ela tinha uma serva, Agar, se você vê, está em Gênesis 16, todo mundo conhece essa história, Ela, depois de 10 anos de esperar pelo filho da promessa, como toda mulher não sabe muito esperar, o que acontece? Ela vai e manipula Abraão. E fala para ele, não, olha só, está demorando esse negócio.
Vamos resolver aqui de outra forma. Você vai, tem um filho com H e pronto. Vamos ter a nossa descendência através do seu filho com H. E Abraão o que fez? Tá bom, tudo bem. Ele ainda não era um sacerdote, ele não tinha se posicionado. Naquele momento ele deveria ter falado, não, mas Deus falou. Deus falou que vai vir do seu ventre. Deus falou que vai vir de nós. Porque o sacerdote é quem tem que estar firme ensinando a sua casa, a sua esposa, a sua família, e jamais ser controlado por ela para fazer algo contrário à palavra de Deus. E então Deus estava trabalhando com ele. E se a gente pensar, poxa, 25 anos, mas foi o tempo que Deus precisou. Porque quando Deus quer usar a nossa vida, amados, Ele vai trabalhar mais profundo em nós. E Deus tinha uma grande promessa para Abraão. Quando nós vemos uma pessoa ser levantada rapidamente para o ministério, sem passar por um tempo de ser observado, de ser ensinado, discipulado, provado, pode crer que na maioria das vezes isso não vai dar certo. Então nós precisamos primeiro ser tratados pelo Senhor. Temos um DNA contaminado, que vem já de Adão. Não é? A palavra do Senhor diz lá em Romanos, se você puder estar indo lá para Romanos, diz que através de um homem, Romanos capítulo 5, diz que através de um homem entrou o pecado no mundo, através de Adão, mas através de Jesus entrou a salvação. Ou seja, quando Adão pecou, Romanos 5, a partir do versículo 12. Né? Paulo faz aqui uma comparação entre Adão e Cristo. Quando Adão pecou, entrou nele a iniquidade. E essa iniquidade foi a altivez, a desobediência, o questionamento da soberania de Deus. E entrou isso em Adão, ficou como iniquidade no seu caráter. E só tem um jeito de resolver isso. E o jeito é através de aceitarmos Jesus, o varão perfeito, aquele que obedeceu. Diz a palavra do Senhor em Filipenses 2, que o Senhor Jesus fez o trabalho inverso de Adão, não é? Ele se humilhou, ele obedeceu, ele não se exaltou. E ali, pela obediência, ele alcançou um nome que está acima de todo nome, porque o Senhor o exaltou. Então, esse texto de Romanos, depois eu quero que você medite sobre ele na sua casa. Romanos 5, de 12 a 21, fala, não é, que pela desobediência de um só homem, versículo 19... Porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluias. Então isso quer dizer, amados, que por Adão, entrou no DNA de Adão uma contaminação. Entrou uma iniquidade. E essa iniquidade que existe em todo homem é esse questionamento das coisas de Deus. Esse questionamento, mas por quê? Por que eu tenho que obedecer? Por que que Deus está permitindo morrer tanta gente? Por que que Deus levou meu pai, minha mãe? Porque nós estamos sempre questionando. Mas os pensamentos de Deus não são os nossos, nós não alcançamos. Nós não alcançamos as profundezas de Deus. Temos que confiar. Temos que obedecer. E só tem um jeito de nós ficarmos livres dessa iniquidade. É matar esse Adão todo dia na nossa vida. Matar o velho homem. Não é? Jesus precisa nascer em nós. A velha criatura precisa morrer para a nova criatura ressurgir. Então, amados, todos nós já nascemos em pecado, como diz a palavra. Davi fala, nós nascemos em pecado. E esse pecado tem nada a ver com o ato sexual que deu vida a uma criança. Não é isso.
O pecado é a iniquidade de Adão, que está em nós, que está no ser humano. Somos pecadores, mas por meio de Jesus Cristo fomos salvos, redimidos. Mas enquanto, amados, nós estivermos vivendo nesse mundo com esta carne de pecado, nós vamos ser frágeis. Nós precisamos de Deus para ser fortes e resistir à tentação. Amém, amados? Então, o que acontece? Existem muitos traços malignos que estão na nossa personalidade. E dependendo da nossa família, da criação que tivemos, da religião que praticamos, da seriedade com que praticamos o Evangelho, vivemos o Evangelho, nós vamos ter menos ou mais, não é, iniquidade no nosso DNA para resolver. E muitas vezes, amados, nós não nos damos conta disso. Nós falamos, meu avô era assim, meu pai foi assim, eu também sou assim, isso é da minha família. Todos os homens da família são mulherengos. E por aí vai. Não, amados, o Senhor veio quebrar isso. O Senhor veio quebrar essa cadeia de maldição. Ele quer dar uma nova vida, Ele quer restaurar o seu DNA, aquilo que está na sua genética. Não só em termos de enfermidades, porque Deus é o Deus que nos sara. Nós temos que estar lutando, rejeitando as enfermidades que vêm de família, que são enfermidades hereditárias. Mas nós também temos que estar lutando contra maus exemplos, contra atitudes de temperamento, que não agradam a Deus. Então, o temperamento de Abraão era um temperamento manso, e aquele temperamento totalmente conduzido, totalmente manipulado, aquele temperamento que se tornava até covarde. Mas Deus o queria pai de numerosas nações, pai de multidões. E o que ele ia fazer para ser pai de multidão? Ele tinha que ser transformado. A primeira coisa que Deus fez foi colocar fé nele. E Abraão foi um homem de fé. Então ele contemplou isso. Não é verdade, eu posso ser. Deus pode fazer um milagre, eu posso gerar um filho. Mas haviam ainda guerras interiores dentro dele. Será mesmo? Por isso que quando Sara veio e falou, tem um filho com Agar, ele falou, é verdade. Ele ainda tinha as suas fraquezas. E Deus tinha que tirar essas fraquezas. E Deus tinha que trabalhar na vida de Abraão, assim como Ele tem que trabalhar na nossa vida, até que a gente possa conquistar a nossa promessa. Eu tenho certeza de que Deus já tem os nossos presentes guardados. Ele já tem nossas promessas esperando por nós, mas Ele está esperando uma mudança em nossas vidas. Porque Ele quer nos presentear, mas Ele quer ver mudança nas nossas atitudes. Amém, amados? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós, assim como os vínculos espirituais precisam ser discernidos, identificados, nós também precisamos identificar coisas na nossa personalidade, coisas no nosso caráter, no nosso comportamento, temperamento, que não condizem com a pessoa de Jesus Cristo. Como nós vamos saber o modelo de homem que Deus quer, de mulher? Olhar para Jesus. Jesus é o varão perfeito. Ele vai mostrar como nós temos que ser, porque Ele é o varão perfeito. Então, Abraão foi passando por essas provas, não é? E era tão difícil isso sair, não é? Mas graças a Deus ele foi vencendo, ele foi se tornando um homem de palavra, um homem decidido, ao ponto dele ser provado, levando seu filho Isaque, que nasceu, esperou 25 anos, nasceu Isaque, e quando esse menino já era pré-adolescente, adolescente, o Senhor falou, então, agora me oferece ele em sacrifício. Ele foi corajoso para obedecer. E ali ele provou que ele estava pronto para fazer o que Deus pedisse a ele,
Foi uma prova de fogo. Mas ele passou nessa prova e Deus falou: não, Abraão, não precisa você me matar o seu filho, não. Só queria ver se você estava pronto. E ali Abraão foi aprovado por Deus. Aleluias. E aí vem a geração do seu filho, Isaque. Né? Isaque se casa com Rebeca, uma história de amor muito bonita. Ele se casa com Rebeca, mas ele cai no mesmo erro do seu pai, não é? Porque também fala que Rebeca era a sua irmã. A mesma coisa ele fala quando ele estava na terra dos filisteus. Versículo 7 diz assim: perguntando os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. A mesma coisa acontece, Abimeleque toma ela como mulher, mas descobre que ela era mulher de Isaque. E graças a Deus nada aconteceu com Rebeca. Mas ele bota Rebeca na frente de novo. Ou seja, havia uma raiz de contaminação naquele DNA que ainda não estava resolvida. E ali, Deus teve que ir trabalhando na vida de Isaque. Deus foi trabalhando até o ponto em que ele, não é, pôde ser um conquistador, derrotou ali os filisteus e Deus deu vitória. E aí Isaque tem 2 filhos, Isaque e Rebeca têm gêmeos, Esaú e Jacó. E eles cometem erro com seus filhos. Rebeca também vem de uma linhagem de engano, uma linhagem pagã. E ela tinha coisas para deixar de lado. E essa Rebeca que obedeceu, que seguiu Isaque, estava ela agora ensinando seu filho Esaú. Você pode ver isso no capítulo 27. Ela que dá a ideia para Esaú a Jacó enganar o seu pai. Ela que dá a ideia para Jacó fingir que era Esaú, para receber a bênção da primogenitura. E porque ela fez essa trama, para estar no controle, porque ela queria que Jacó fosse considerado o abençoado de Deus, mas Jacó já era o abençoado de Deus. Mas ela passou na frente e foi lá: deixe comigo, deixe que eu faça, eu sei fazer. E nisso ela causou uma briga terrível entre Esaú e Jacó, ao ponto de Jacó ter que fugir de casa, e nunca mais ela viu o seu filho, porque Jacó ficou 20 anos fora de casa. E o que acontece, amados? Ela perdeu esse filho. Mas por quê? Por causa da sua atitude de controle, de manipulação. Não, eu vou enganar. Enganou o marido, enganou o seu filho Esaú para colocar Jacó, né, ali como o abençoado. E sabe, amados, muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso acontece com a mulher que tem uma capacidade, como Eva, não é, de aconselhar, mas ela usa essa capacidade para manipular para o mal. E aí o que acontece não pode dar certo. Então Deus estava trabalhando com essas gerações. Deus estava trabalhando com Abraão, Deus estava trabalhando com Isaque, até chegar em Jacó. Foi todo um plano do Senhor. E em Jacó, o que acontece? Ele fica 20 anos na casa do sogro, né? Nós já falamos sobre Jacó há 2 semanas atrás. E aí o que acontece? Ele, quando verdadeiramente pode sair da casa do sogro e voltar para casa, ele tem que fazer algumas coisas para receber as promessas do Senhor. A primeira coisa foi se reconciliar com Esaú. Ele teve que se reconciliar com o seu irmão. Sabe, amados, muitas vezes nós achamos que tudo nos vai bem e queremos prosseguir e queremos avançar,
Mas às vezes nós temos dívidas e temos que pagar primeiro as dívidas para depois nós recebermos a promessa. E Jacó teve que se reconciliar com Esaú. E Deus estava ali naquele negócio. Como Deus ama o perdão, a reconciliação. Esse é um caminho de vitória. O mundo fala que esse é um caminho de humilhação, né? Hoje a mídia ensina isso. Você falar, né, declarar palavras positivas, eu não erro, eu não sei o que é errar. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala, não, eu necessito de Deus. Eu não sou nada sem o Senhor. Se não fosse o Senhor, eu já teria sido destruído. E Deus nos ensina esse caminho maravilhoso do arrependimento, da humildade. E aí Jacó se reconcilia com seu irmão. Deus aprova isso, Deus abençoa os dois. Mas ele sabia que ele precisava passar por uma cura de alma. Deus sabia que ele precisava passar por uma restauração do seu DNA. Porque todos o conheciam como Jacó, o enganador, aquele que traiu o seu pai, aquele que traiu o seu irmão, aquele usurpador, aquele que usurpa a bênção de primogenitura do pai. Então ele falou, eu não quero voltar assim. E ele entra no val de Jaboque, que está lá em Gênesis 32, a partir do versículo 22. Jacó entra num vale, num val, e ele começa a lutar ali com o próprio Deus. Era um anjo que estava guerreando com ele. E aí o que acontece? Ele está lutando pela identidade dele. Ele está lutando para ele deixar de ser aquele Jacó, aquele homem que teve essa história ruim. E aí, esse anjo fala para ele, versículo 28, então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Aleluias. E ali, amados, ele recebe a bênção do Senhor. E ele mesmo fala, eu vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Ele sai daquela luta que é uma luta interior, é uma cura profunda que Deus faz nele, de deixar a identidade de Jacó e assumir a identidade de Israel. Príncipe de Deus, ele volta como príncipe de Deus. E assim ele pode herdar a promessa do Senhor, ter os seus filhos e Deus tratando com ele, ele alcança essa promessa. Até que vai a quarta geração. A quarta geração é José, o seu filho amado, não é? O filho que veio para ele já na sua velhice. E José, no capítulo 41, começa a história de José. José representa aquele filho obediente, aquele filho que não errou, aquele filho que se submeteu a todos os estágios de prova do Senhor, até ser o governador do Egito, até ser o segundo depois de Faraó. E nós vemos, amados, como o caráter de José já foi aperfeiçoado. Deus leva 4 gerações para chegar em José e formar ali um jovem que poderia ser cabeça das nações. Se você ver a história de José, ele não transgrediu em momento nenhum. E ele alcançou a bênção do Senhor, se tornou o maior dentre toda a sua família em termos, não é, do que Deus tinha preparado para ele no governo de nações. Queridos, Deus tem coisas tremendas para nós. Não só a nível da igreja, do chamado, da nossa vocação, que já é algo tremendo, mas também a nível da nossa profissão, da nossa posição na nação. Mas nós precisamos ser aperfeiçoados, senão vamos repetir a história, triste história dos nossos governantes, triste história que nos fazem corar de vergonha, como diz Daniel.
como diz a palavra, a nós cabe o corar de vergonha pelos nossos reis, nossos príncipes e, infelizmente, por muitos sacerdotes que estão aí com mau exemplo diante da nação, um caráter deturpado. E hoje, amados, o que nós mais precisamos nessa nação são de homens de caráter, homens que tenham um caráter de Cristo, homens que possam fazer justiça segundo a justiça do Senhor, seguindo a lei do Senhor. Não adianta nós sermos competentes e termos um caráter deformado. Não adianta, amados, nós sermos excelentes na carreira, mas termos um caráter deturpado. Essa é a história do Brasil, mas Deus vai usar você e eu, Deus vai usar nossos jovens, Deus quer usar as crianças, uma nova geração. Deus quer usar os filhos dos nossos filhos para serem jovens, para serem homens e mulheres de bem, que ninguém vai ter nada que falar contra eles, porque foram restaurados pelo Senhor. E eu quero hoje te levar a pensar nisso e a ver o que existe na sua família que precisa ser restaurado, o que veio sobre você, porque os seus pais, seus avós, você só tem que perdoar. Mas você está diante de uma escolha. O que você vai fazer? Você está no meio de duas etapas, entre duas gerações. A dos seus pais, que você sofreu influências boas e ruins. E a dos seus filhos, da sua próxima geração, que você vai marcar com a sua vida ou você vai deixar um péssimo exemplo. Como você quer que os seus filhos, seus parentes se lembrem de você? Deus quer que você seja modelo. Sê tu uma bênção, Abraão. Sê tu uma bênção. E para isso temos que investigar no nosso DNA quais são os traços que não estão de acordo com a palavra de Deus. Como está o seu temperamento? Como estão as palavras que saem da sua boca? Elas têm trazido críticas, elas têm levado fofocas. Não fale aquilo que não precisa ser falado, querido. Não comente sobre a vida de alguém se não há nada bom para falar. Temos que fechar a boca. Aprender que da nossa boca pode sair bênção ou maldição. Temos que aprender a falar a verdade, a sermos justos, a sermos corretos. A mulher tem que aprender a se submeter ao seu esposo em amor, a ser auxiliadora, assim como o sacerdote do lar tem que aprender a proteger, a cuidar e amar a sua esposa. Os filhos serão abençoados quando encontrarem uma família assim ajustada. Que nós possamos, amados, investigar. Estamos renunciando a algumas coisas e tomarmos posição para sermos pessoas que agradam a Deus e que vão conquistar essa terra, vão mudar a sorte da nossa nação. Eu creio nisso, amados. Eu creio que é possível. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. E eu vou estar falando de algumas coisas que temos que nos arrepender em termos da nossa personalidade, de coisas que herdamos. Vá para um lugar onde você possa estar sozinho, quieto agora, para você fazer essa oração. Mesmo você estando na sua casa, você deve ter essa postura ao orar, ao ouvir a palavra. Amém? Porque Deus vai ouvir a sua oração. Então eu vou orar, você pode estar em concordância na sua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai amado, aqui estamos nós diante de Ti. Primeiramente, Senhor, te pedindo perdão pelas atitudes dos nossos antepassados que não agradaram a Ti. Senhor, por um DNA contaminado pelo pecado, por influências espirituais, mas também por obras da carne. Ó Senhor, nós nos arrependemos de toda raiz de maldição que vem sobre o nosso caráter,
todo espírito, Senhor, de engano, traição. Ó Deus, nós rejeitamos a nossa vida, todo espírito de maledicência, de fofoca. Repreendemos em nome de Jesus, todas as vezes que usamos a nossa boca para denunciar alguém com palavras ruins, Senhor, para expor essa pessoa sem necessidade. Nós pedimos perdão por toda raiva incontrolada, pedimos perdão por todo espírito de amargura, de melancolia, Senhor, que nos aprisiona, porque aprisionou nossos antepassados. Pedimos perdão, Pai, por toda carnalidade, Senhor, por todo materialismo, por toda falta de compaixão das vidas, pelo coração duro, pelo coração perverso. Pedimos perdão por não sermos pessoas de fé, que se movem pela fé. Mas agora, Deus, nós queremos que o Senhor construa em nós o DNA de Cristo, um novo DNA, transformado, moldado, segundo o Senhor, segundo o caráter de Cristo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração igual ao Teu, dá-nos um coração transformado, Deus, e que nós possamos tomar posição de estarmos livres dessa contaminação, para que nossas gerações futuras sejam abençoadas. Ajuda-nos a identificar, revela-nos, Pai, revela-nos o profundo e o escondido, e que nós possamos ter forças para lutar até que essas raízes sejam arrancadas de nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Jesus te abençoe. Que você prossiga nesse trabalho tão lindo e tão profundo de libertação e de cura da sua alma, juntamente com Jesus, com o Espírito Santo. Amém, meus amados? Fica na paz do Senhor. Medita na palavra de Deus. O Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.